Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo de farmacodinâmica, vamos falar nessa segunda aula sobre a ação dos fármacos não mediados por receptores. Então, a simples presença do fármaco na biofase ou no sítio de ação propicia reações com constituintes orgânicos, resultando em efeito farmacológico. A simples presença do fármaco, não necessariamente intermediada por receptores, que nós vamos ver adiante, exerce a própria função farmacológica. Exemplos, vamos lá. Primeiro exemplo e exemplo clássico, antiácidos, que exercem sua função aumentando o pH estomacal, aumentando o pH local. Então, exemplos disso, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, que agem localmente. Além disso, nós temos os diuréticos e os purgativos, no caso, a glicerina, que é um purgativo, um laxante, que age por osmolaridade. Assim como o manitol também é um diurético e age por osmolaridade. Por diferença osmolar, ocasiona a diurese e a laxação. Nós temos também os análogos de substâncias biológicas, como os análogos de purinas e os análogos de pirimidinas, representados pela mercaptopurina e a 5-fluoracila, que são análogos das bases nitrogenadas componentes do DNA, ou seja, eles se inserem no DNA da célula, do nosso organismo, para que possa impedir a replicação celular, impedir a que ela cresça desordenadamente. Como a gente sabe, o câncer é o crescimento desordenado das células. Outro grupo que também podemos citar são os profármacos, que inclusive tem no nosso blog, no nosso site, falando sobre o uso clínico dos profármacos. Mas de antemão, o exemplo mais proeminente que podemos ter e mais comum é o omeprazol. O omeprazol ele não é uma substância ativa por si só. Ele é um profármaco que, quando entra em contato com o nosso estômago, é absorvido e vai ser metabolizado no nosso fígado a uma substância ativa, que essa sim vai exercer o efeito terapêutico. Então, por isso que o omeprazol precisa ser tomado com uma certa antecedência antes da refeição, para que com o estômago vazio tenhamos a melhor absorção e essa melhor absorção possa exercer a sua distribuição mais rápida para que o fármaco possa ser metabolizado e, com isso, exercer a sua função terapêutica. Outro fármaco que podemos entender como profármaco é a prednisona, que é o profármaco da prednisolona, um glicocorticoide na sua forma natural, na sua forma convencional, que é a prednisolona. Além disso, outros exemplos, nós temos a levodopa, que é o profármaco da dopamina, que no nosso organismo é transformado na dopamina e é consumido. Além da codeína, que no nosso organismo é transformado na morfina e exerce sua função terapêutica. Outro grupo de medicamentos, outro grupo de interesse do estudo da farmacodinâmica são fármacos que inibem enzimas. Nesse caso, vamos falar primeiramente das enzimas do nosso organismo, que é a atuação das enzimas do paciente. Então, o primeiro grupo de enzimas a serem inibidas são as monoaminoxidases, que aumentam a disponibilidade das monoaminas. O que são as monoaminas? A dopamina, a norepinefrina e a serotonina. E para que a gente possa entender melhor isso, nós precisamos ter um bom conhecimento da fisiopatologia. A depressão é em decorrência de que situação? Do déficit de serotonina no nosso organismo. Como também a doença de Parkinson é o déficit de dopamina na via nigrostriatal. E por isso, a disponibilidade dessas monoaminas no meio vai aumentar a função terapêutica. Além disso, nós temos as enzimas inibidoras da acetilcolinesterase, que aumentam a disponibilidade da acetilcolina, pela mesma lógica dos medicamentos dito acima. A acetilcolina, o déficit da acetilcolina está correlacionado com a doença de Alzheimer. Logo, os medicamentos como a rivastigmina e a donepezila vão agir aumentando a disponibilidade de acetilcolina no meio. Outro exemplo clássico que nós temos é o captopril, que age sobre a enzima conversora da angiotensina, que impede que a angiotensina exerça suas atividades hipertensivas.
Logo, o captopril, ao inibir essa enzima, ele age antihipertensivamente. Outro exemplo que nós temos são os anti-inflamatórios não esteroidais, que agem nas ciclooxigenases, seja ela a COX-1 ou a COX-2, mas são enzimas que agem desencadeando a cascata inflamatória. Então, inibindo a COX, inibe a cascata inflamatória. Outro exemplo também que é a simvastatina e as estatinas em geral, que agem sobre HMG-CoA redutase, que participa da biossíntese do colesterol. Nós vimos as enzimas que são inibidas no nosso organismo para exercer função terapêutica. Agora vamos ver que também existem medicamentos que agem nas enzimas dos patógenos. E aí são os casos de vários antimicrobianos, vários antivirais, vários antiparasitários. E eu coloquei antineoplásicos aqui, que embora o patógeno não exista, não seja uma causa externa, mas é um desordenamento da multiplicação celular do nosso próprio organismo. E podem perceber que eu coloquei aqui antineoplásicos. Embora sejam células do nosso organismo, não sejam células invasoras, organismos invasores, há medicamentos que agem inibindo enzimas dessas células, que são consideradas células estranhas ao nosso organismo. Há também um mecanismo de inibição do transporte. Então, eu posso ter fármacos que inibem o transporte de neurotransmissores. Os transportadores, por exemplo, o DAT, que transporta a dopamina para dentro da célula, o transportador NET, que transporta a noradrenalina para dentro da célula, além do transportador SERT, que transporta a serotonina para dentro da célula. Eu posso ter a inibição desses transportadores e os fármacos exercerem sua função terapêutica, aumentando a disponibilidade da noradrenalina, da dopamina, da serotonina no meio. E no próximo vídeo veremos a ação mediada por receptores, receptores de membrana ou receptores citossólicos. Essas são as referências para que você possa se aprofundar mais no tema. Então, pessoal, se você gostou,